Os três pilares para a eternidade, dando sequência à nossa aula, nosso conteúdo para a formação, obtendo a sabedoria divina. Temos três pilares aqui para a eternidade, né? Adorar o Pai, obedecer o Pai e cumprir a missão. Podemos somente adorar o Pai? Podemos, né? Ser aquela pessoa extremamente religiosa que fica lá num convento, por exemplo, né? E ser um adorador do Pai. Obedecer o Pai, cumprir a missão. Uma pessoa que está dentro de um convento, né? Não criticando as freiras, os frades, né? Até os monges, né? Budistas, mas uma linha mais religiosa da nossa tradição, né? As freiras, os frades, eles estão obedecendo a Deus? Não posso afirmar que eles estão obedecendo a Deus. Como eu disse, né? A missão é individual. Às vezes a pessoa, ela acredita que aquilo que ela está fazendo, por ela estar fazendo um ato de religiosidade, ela está cumprindo a missão, ela está buscando primeiro o reino do céu. Sendo que buscar o reino do céu é isso aqui, cumprir a missão. Às vezes está lá um frade, né, dentro de um retiro, enclausurado, adorando o Pai 24 horas por dia, só que ele não está obedecendo e nem cumprindo a missão. Mas como assim não está obedecendo? Está lá orando para o Pai o dia inteiro, está adorando o Pai. Mas o Pai queria que ele fosse político, um político honesto, que fosse estar ajudando a população, né? E aí ele foi se meter em ser um frei, né? Ou uma freira, né? Achando que o buscar o reino do céu é ficar dentro, né, de um lugar o dia inteiro orando, né? Ou adorando ao Pai. E Deus queria que ela estivesse adorando Ele de outra maneira, né? Servindo a Ele, por exemplo, como sendo um político, né? Como o exemplo que eu dei. Então, não podemos confundir adorar o Pai com obedecer e cumprir a missão, né? São coisas bem distintas. Pessoas podem adorar o Pai e não obedecer a Ele, né? E nem estar cumprindo. Pode ser que uma pessoa adore o Pai e obedeça o Pai e aí vai estar cumprindo a missão. Bem provável que se ele for uma pessoa obediente, ele vai estar cumprindo a missão, mas ele pode ser obediente 90% das situações e 10% ele não ser e não está cumprindo a missão, né? Então, adoração, obediência e missão da alma. Cumprir a missão está relacionada à sua profissão, né? Entre aspas aí, e não necessariamente ter relação a ser um pregador, né, da palavra, ou falar de Deus diretamente. Então, cumprir a missão não tem nada a ver com se tornar alguém religioso. Porque infelizmente nós ouvimos hoje, né? Você está dentro de uma igreja, diz, olha, se você só vai agradar a Deus se você compartilhar a palavra, levar a palavra para outra pessoa, você falar de Deus para outras pessoas, e isso vai você se tornar um discípulo, né, e levando, mas não necessariamente dessa maneira que tem que ser como uma pessoa religiosa, né? A pessoa veste aquela roupa como se fosse religiosa, se transforma. Você pode falar de Deus tendo uma atitude não religiosa, mas com as suas próprias atitudes de bondade, de não se irritar, né, não se irar, e misericórdia, do que de simplesmente porque você fica falando de Deus para as pessoas, né?
Então, temos que ter esse discernimento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falar de Deus e ter atitude de Deus são coisas bem distintas. José do Egito teve a missão de ser um político, né? Então, como eu disse, às vezes um padre, um pastor, um frei, uma freira, acharam que eles tinham a missão de alma de serem religiosos, né? E de fato o que Deus esperava deles é que eles fossem políticos, né? Políticos honestos, servindo a Deus dessa maneira, para ajudar o povo. Gideão, né, foi um militar. Então, como eu disse, não confunda a missão, o propósito de Deus com religiosidade, né? Ser uma pessoa religiosa, servir a Deus dentro da igreja. Samuel, sim, né? Samuel teve a missão de ser um comunicador entre Deus e o povo, mas a gente vê, né? De 3 exemplos aqui, só um que foi para falar de Deus, né? Os outros 2 aqui não. Eles viram Deus neles através da atitude deles, né? Gideão duvidou várias vezes, né? Mas Gideão teve a coragem de ir lá fazer. José, né, também pela atitude dele, ele não teve uma atitude de vingança, não teve ódio da família, dos parentes, dos irmãos, né, que colocaram ele lá preso. Então, ele falou de Deus sem falar de Deus, né? Ele falou através das atitudes dele. E para nos ajudar a cumprir a nossa missão, temos ferramentas, né, aí, para quem acredita, né, tarô, mapa numerológico, mapa astral, reiki, mesa radiônica, apometria, barras de Axis, meditações, reprogramação mental, banhos de ervas, constelação familiar, registros arcásticos, etc. Só que, né, assim como tem padres e pastores bons, tem os padres e pastores que não são bons, né? Infelizmente estão lá dentro da igreja. Assim temos também em todas as profissões, inclusive nos terapeutas holísticos, né? Que trabalham com todas essas ferramentas aqui, e entre outras mais, pessoas boas que estão realmente sendo guiadas pela luz, né? Outras não são guiadas pela luz, elas estão conscientes disso, e outras acham que estão sendo guiadas pela luz, mas não sabem que não estão sendo guiadas pela luz. Então, por isso que o mais importante é perguntar para o Pai, né? Porque quando a gente pergunta para o Pai, às vezes ele vai te colocar numa situação de, como aconteceu aqui, tá? Comigo, ó. Eu falo por experiência, dentro de todas essas daí eu posso falar várias situações, né? Vários banhos de ervas, constelação, quase todas aí eu posso falar algo que aconteceu comigo, Deus falando comigo, né? O mapa numerológico, por exemplo. Quando Deus me revelou sobre a minha missão, né, dizendo o segredo da sabedoria, obviamente que isso por si só não revela muita coisa, né? Fala assim, o segredo é sabedoria, mas eu perguntei depois para Deus, né? Falei, pai, e agora, o que eu faço, né? Porque só saber que o segredo é sabedoria, agora me dá sabedoria para eu saber o que eu tenho que fazer, né? E Deus foi me revelando, né? Foi dando alguns detalhes, foi, né, me revelando algumas coisas. E quando eu duvidava, né, 2 vezes que eu duvidei do que ele estava me falando, ele me falou, né, vai lá no seu mapa, a primeira vez ele falou assim, vai no seu mapa numerológico e olha lá a sua missão de alma, né? E eu já tinha feito meu mapa numerológico muitos anos atrás, mas eu não lembrava a minha missão de alma. E não dei atenção, né? Se tivesse dado atenção quando eu fiz o mapa, teria sido um caminho mais fácil, talvez, mas não era o momento certo, né?
E Deus falou, vai lá e vê a sua missão de alma. Eu fui lá e vi, confirmava o que ele tinha falado, né? E aí passou mais alguns meses, eu falei, duvidei de novo, falei, pai, isso aqui não é para mim, isso aqui não é o caminho que o Senhor quer, não, isso aqui não, eu estou entendendo tudo errado. E aí Deus falou assim, vai no seu mapa astral e olha o seu nó do norte. Lá no nó do norte do mapa astral diz sobre nossa missão de alma também. E aí eu fui lá e olhei e falava perfeitamente, situações que eu passei na minha vida, né, de relacionamento, de trabalho, já estava previsto ali no nó do norte, orientações que eu deveria ter seguido, se eu tivesse seguido teria sido diferentes, né, e eu não tinha um conhecimento. Mas quando Deus me falou, olha lá, e vi no nó do norte, realmente, mais uma vez confirmando a questão da minha missão, do meu propósito, da minha alma, aí eu aceitei mais uma vez, né? Não foi a última, depois também continuei, alguns momentos depois, mais para frente, continuei. Teve outros momentos, né, que eu de duvidar do propósito, do caminho, se está no caminho certo. E mais uma vez Deus mandou sinais claros, nítidos, audíveis, visuais, de que esse era o caminho que Ele quer, que eu já tinha, que já existia para a minha alma, né? Então, não devemos limitar a Deus. Lembra lá no início, né? Não, os religiosos limitam Deus, né? Então, dizem que Deus não pode usar essas ferramentas aqui. Sendo que foram ferramentas que Ele mesmo construiu, né? Que Ele mesmo criou, né? Tudo relacionado aí à energia quântica, né? O campo, né? O tarô pega o campo da pessoa e faz uma leitura, né, através do plano espiritual. Mapa numerológico, né? Os astros. Aqui o reiki, mesa radiônica, apometria, tudo energia quântica, né? Física quântica, barra de Axis, etc. Constelação familiar também, né? E quanto maior sua intimidade com Ele, mais claro o caminho, mais ferramentas vão se apresentando no seu caminho, sem precisar buscar desesperadamente, né? Era algo que eu fazia muito antes, buscar ferramentas, e quando eu realmente me entreguei para a missão, eu parei de buscar as ferramentas e Deus foi me mostrando quais as ferramentas que eu tinha que utilizar, né? Em algumas outras eu pensei em utilizar, Deus me deu a resposta dizendo, não quero que você use essa ferramenta. Então, sempre sermos guiados pelo Pai. Como que eu sigo, né, o propósito da minha alma? Primeiro, antes de seguir o propósito da sua alma, você deve descobrir o propósito da sua alma, né? E como que eu descubro o propósito da minha alma? Antes, né, de virmos para cá, nossa alma traz algumas pistas, como a data de nascimento, o local de nascimento, o nome, entre outras pistas. Você pode ter percebido alguns sinais da sua alma, mas pode não ter prestado atenção. Deus pode revelar para você desde que você busque com Ele. Então, Deus já não deu sinais, né? Infelizmente, alguns fatores dizem que isso não é de Deus, né? Mas sim, né? O mapa numerológico, o mapa astral, são pistas, né, que Deus nos permitiu termos, porque senão nós devemos chegarmos aqui e aí, o que nós temos que fazer, né? Nós não saberíamos. Então Deus já deu algumas pistas para nós chegarmos aqui, porque a nossa alma, ela esquece, né? Nossa alma está lá no céu, ela é uma alma adulta e Deus conversa. Só que chega aqui nós não nos lembramos. Só que parte dessa conversa foi registrada através do data de nascimento, o local de nascimento, né, o nosso nome, e assim vai.
E a gente consegue descobrir, resgatar essas informações através do mapa numerológico, mapa astral, né? O que não podemos é substituir Deus por essas ferramentas. Isso é ferramenta. O pedreiro tem as ferramentas, né? Então, não vamos confundir as ferramentas com o pedreiro, né? Não podemos confundir ferramentas com quem as criou. Achar que a ferramenta em si só ela é a criação, né? Ou na verdade o criador, a própria ferramenta é o criador, né? Mas não, é uma criação do criador. E depois, né? E depois que descobri a missão da alma, né? Mas antes de nós descobrirmos, assim, nós temos opções, né? Opção de descobrir a missão da alma e falar, nossa, agora eu quero buscar a sabedoria de Deus, né? Ser guiado por Ele, pela sabedoria dEle, para que eu possa cumprir a missão da minha alma. Ou você ir antes, né? Como eu coloquei aqui, buscar a sabedoria primeiro. Pai, dai-me sabedoria para que eu possa saber de fato qual é o meu propósito, o propósito da minha alma, da missão da minha alma, o propósito que o Senhor tem para a minha alma, o propósito que o Senhor tem para mim, para que eu possa ser obediente a Ti, né? E aí você pede sabedoria primeiro, e depois busque, através da orientação dele, as informações, né? Porque muitas vezes você talvez não precise nem buscar, né? Deus usou o mapa astral, o mapa numerológico comigo como confirmação. Ele já tinha me revelado, mas como eu duvidei, é aí que ele me colocou. Então, quando você deve buscar primeiro o relacionamento com Deus, né, com o Pai, e depois ele vai usando as ferramentas que forem necessárias, ele vai te apresentando as ferramentas que forem necessárias. Mas se decidir buscar e seguir pelo que a sua alma veio fazer aqui, e buscar a sabedoria do Pai, depois, né, para cada passo. Então, assim, então, melhor dizendo, né? Se você acabar, descobrindo a missão da minha alma, do meu propósito de vida, propósito da minha alma, ou porque Deus me revelou, ou porque você viu o mapa numerológico, missão da alma, você viu o mapa astral lá no Nó do Norte, você fala assim, nossa, agora eu quero. Você tem dois caminhos agora, duas opções. Pedir a sabedoria para Deus te guiar, mostrar como você vai fazer isso, ou você usar o seu racional, o seu ego, falar assim, eu vou cumprir minha missão da minha maneira, né, do jeito que o meu intelecto, o meu racional, a minha formação diz para eu fazer. Obviamente só tem uma opção, que é a opção sábia, né, que é buscar a sabedoria do Pai, com o Pai. Então, e a outra, com certeza, a chance de falhar é muito grande, muito maior. Quer dizer, a opção, quando nós buscamos com o Pai, sabedoria, dificilmente iremos falhar, a não ser que a gente desista no caminho, né? Recebendo a sabedoria do Pai Celestial. Em algum lugar dentro de você há uma memória que nunca se apagou. Ela não vem da mente, ela vive na alma. É a lembrança do que você é, antes dos medos, antes das dores, antes de se esquecer. Você é luz.
caminha em forma de gente. É a centelha do infinito, fazendo uma jornada através do tempo. E por mais que a vida tenha lhe deixado cicatrizes, o sagrado dentro de você nunca foi perdido, apenas adormecido. Em meio à correria do mundo, à pressa e ao barulho, você foi se afastando do seu centro. Mas o silêncio ainda sabe o seu nome. A natureza ainda fala com você. E a vida, mesmo quando parece difícil, continua sendo uma grande mestra, moldando você com amor, mesmo quando parece dor. Às vezes, é preciso se despir de tudo que não é verdadeiro, soltar máscaras, desfazer armaduras e apenas sentir, respirar com presença, ouvir com o coração, falar com a alma. Você não está perdido, está se lembrando. Cada lágrima que cai lava um véu dos olhos. Cada recomeço é um retorno para casa. A alma não busca o que está fora. Ela reconhece o que sempre esteve dentro. O amor que você procura está na sua essência. A paz que você deseja nasce da reconexão com o todo. E o todo está em tudo. Respire, sinta o coração bater. Ele ainda pulsa com o ritmo do universo. Você faz parte da dança sagrada da existência. É um milagre vivo e está despertando. Que hoje você se lembre que é digno de amor, lembre que é feito de estrelas, lembre que por trás de cada desafio existe um chamado da sua para se curar e para servir a luz. Você não veio aqui por acaso. Você é parte de um plano maior, um plano de despertar, cura e elevação. E a sua luz faz diferença. Quando você se cura, cura o mundo. Quando você ama, o universo se expande. E quando você lembra quem é, o sagrado sorri em silêncio. Em meu silêncio escuto a voz que vem de dentro e fala por nós. Antes da dor, do medo e da razão, habita em minha recordação. Sou luz que vibra no